Uma mulher pobre para em choque diante da jaula no zoológico. Lá dentro, um milionário sujo e ferido implora por ajuda. Ela encara os olhos dele e grita: "É o homem que perdi anos atrás." Mas quando revelam quem o prendeu, o mundo fica em silêncio. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol castigava as ruas de Salvador naquela manhã de sábado. Iracema Nascimento ajeitou o lenço colorido na cabeça enquanto caminhava apressada pelas ladeiras do Pelourinho. Aos 32 anos, carregava no rosto marcas de uma vida de lutas e no coração, a força que só uma mulher nordestina conhece. Seus passos eram firmes, mas seus pensamentos vagavam distantes enquanto se dirigia à feira que acontecia na praça principal. Assis, contas atrasadas, o emprego de meio período na lanchonete do bairro e o pequeno quarto alugado na periferia da cidade compunham sua realidade, tão distante dos sonhos que nutrira na juventude. Ainda assim, Iracema mantinha um brilho especial no olhar, uma centelha de esperança alimentada por uma lembrança que o tempo não conseguira apagar. "Hoje vai ser diferente", murmurou para si mesma, ajeitando a bolsa de palha no ombro. "Hoje eu vou conseguir vender todas as pulseiras." A feira de sábado no centro histórico era seu refúgio e esperança. Ali, entre barracas coloridas, músicos de rua e o vai-e-vem de turistas, Iracema vendia artesanato que produzia nas madrugadas após chegar exausta do trabalho. Suas mãos calejadas transformavam miçangas e fios em pequenas obras de arte que contavam histórias da cultura baiana. Ao chegar na praça, o movimento era maior que o habitual. Uma aglomeração de pessoas formava um círculo em torno de algo que Iracema não conseguia distinguir. Curiosa, aproximou-se, equilibrando sua caixa de artesanato. "O que está acontecendo?" perguntou a uma senhora que observava atentamente a cena. "É uma performance, minha filha. Dizem que é um artista famoso de São Paulo. Está ali dentro de uma jaula dourada, fingindo ser um homem preso ao sistema. Essas coisas modernas, sabe?" Iracema sentiu um frio na espinha. Algo naquela descrição a atraiu inexplicavelmente. Abrindo caminho entre a multidão com delicadeza, conseguiu posicionar-se à frente. O que viu fez seu coração acelerar como há anos não acontecia. No centro da praça, uma estrutura metálica dourada em formato de jaula abrigava um homem. Vestia terno impecável, tinha os cabelos bem cortados e expressão séria, quase indiferente às dezenas de olhares curiosos. Em volta da jaula, placas explicavam que aquilo era uma crítica social às prisões invisíveis da sociedade moderna. Mas Iracema não conseguia ler aquelas explicações. Seus olhos estavam fixos no homem, nas suas feições, no modo como suas mãos seguravam um pequeno livro. O mundo ao redor pareceu silenciar completamente. "Caio", o nome escapou de seus lábios como uma prece há muito guardada. O homem na jaula ergueu os olhos, encontrando-os dela por um instante. Não havia reconhecimento em seu olhar, apenas a curiosidade educada de quem é observado por uma estranha. "Caio Tavares", ela repetiu mais alto desta vez, aproximando-se da estrutura metálica. "Meu Deus, é você mesmo." Algumas pessoas ao redor começaram a observá-la com estranhamento. Um segurança do evento deu um passo em sua direção. "Senhora, por favor, não pode tocar na instalação", advertiu, mas Iracema parecia não ouvir. Suas mãos tremiam e lágrimas começavam a se formar em seus olhos. "Você não me reconhece? Sou eu, Iracema. Nós éramos..." O homem na jaula finalmente falou, sua voz grave e educada cortando o burburinho que começava a se formar. "Desculpe, senhora, mas acho que está me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Caio Mendonça, não Tavares." Um segurança mais robusto aproximou-se, segurando o braço de Iracema com firmeza. "Vamos, a senhora está perturbando a exposição." "Não, espera", ela protestou tentando soltar-se. "Caio, olha para mim. É a Iracema do Jardim das Mangabeiras. Nós crescemos juntos, não lembra? Antes do acidente, antes de você desaparecer." Algo no tom desesperado de sua voz fez o homem levantar-se dentro da jaula. Aproximou-se das grades douradas, estudando o rosto dela com mais atenção.
como você disse que se chama? Iracema, Iracema Nascimento. Uma ruga de concentração formou-se entre as sobrancelhas bem desenhadas do homem. Por um segundo, algo pareceu tremular em seus olhos. Uma sombra de dúvida, talvez um fragmento de memória tentando emergir. Eu realmente sinto muito, mas não a conheço. Deve estar me confundindo com alguém muito parecido comigo. O segurança puxou Iracema com mais força, afastando-a da jaula. Ela deixou-se levar, atordoada, enquanto sua caixa de artesanato caía no chão, espalhando pulseiras coloridas aos pés dos curiosos. Ele não lembra de mim, murmurou para si mesma, enquanto se abaixava para recolher seu trabalho. Como pode não lembrar? Uma jovem se agachou para ajudá-la a recolher as pulseiras. Você está bem? Conhece mesmo o Caio? Mendonça! Iracema ergueu os olhos ainda marejados. E conheço. Ou conhecia. Há muito tempo. A jovem parecia intrigada. Sabe quem ele é hoje em dia? Não. Quem é ele? Um dos empresários mais ricos de São Paulo. Herdeiro do Grupo Mendonça. Dizem que tem um patrimônio de mais de bilhões. Essa performance faz parte de um projeto dele sobre consciência social ou algo assim. Iracema sentiu o chão fugir sob seus pés. O menino simples do seu bairro, seu primeiro amor, agora era um magnata. Como isso seria possível? Há quanto tempo vocês se conheceram? Perguntou a jovem, entregando-lhe as últimas pulseiras. 12 anos atrás. Nós éramos tudo um para o outro, até o dia do acidente. A curiosidade da jovem aumentou. Que acidente? O acidente na praia de Itapuã. Ele sumiu no mar. Nunca encontraram... Iracema não conseguiu terminar a frase. Todo mundo pensou que ele tinha. Nesse momento, sentiu uma presença atrás de si. Ao virar-se, deu de cara com um homem de terno escuro e expressão séria. Senhorita Nascimento, o senhor Mendonça gostaria de conversar com você, em particular. Por favor, me acompanhe. O coração de Iracema disparou. Ela olhou para a jaula dourada, agora vazia. A performance havia terminado e o público começava a se dispersar. Com as pernas trêmulas, seguiu o homem por entre a multidão. Foram conduzidos a uma casa antiga restaurada, um daqueles casarões históricos do Pelourinho transformados em centros culturais. Numa sala nos fundos, iluminada pela luz que entrava através de janelas coloniais, estava ele. Caio Mendonça a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. De pé, sem a jaula dourada ao seu redor, parecia ainda mais imponente. Seu terno azul marinho sob medida contrastava com a simplicidade da roupa de algodão que Iracema vestia. Pode nos deixar a sós, Rodrigo, ele ordenou ao segurança, que assentiu e saiu fechando a porta. Um silêncio pesado preencheu a sala. Iracema sentia seu coração martelar contra o peito. Era ele, sem dúvida alguma. Os mesmos olhos verdes, o mesmo queixo forte, a mesma postura. Mais velho, mais sofisticado, mais inconfundivelmente o Caio que ela amara. Como você sabe o meu nome? O meu nome antigo? Ele perguntou finalmente, sua voz controlada, mas com uma nota de inquietação. Porque eu te conheço desde que éramos crianças, Caio. Crescemos juntos no Jardim das Mangabeiras, um bairro simples nos arredores de Salvador. Sua mãe, Dona Cleide, vendia tapioca na feira. Seu pai trabalhava no porto. Você tinha uma cicatriz pequena aqui. Ela apontou para o próprio cotovelo, de quando caiu da goiabeira do seu Agenor. O rosto de Caio empalideceu levemente. Como sabe dessa cicatriz? Eu tenho essa marca, mas ninguém sabe como a obtive. Nem mesmo meus pais. Seus pais? Iracema questionou. Você quer dizer Fernando e Regina Mendonça? Eles não são seus pais biológicos, Caio. Eles te encontraram depois do acidente, quando você perdeu a memória. Caio passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso é absurdo. Eu sou Caio Mendonça. Cresci em São Paulo. Estudei nos melhores colégios, formei-me em administração nos Estados Unidos. Tenho documentos, fotografias, lembranças de antes dos 20 anos. Iracema perguntou suavemente. Ele hesitou, e aquela hesitação disse tudo. Meus pais me disseram que sofri um trauma na adolescência,
que perdi algumas memórias, mas não foi na adolescência, Caio. Foi aos 20 anos, e não foram algumas memórias. Foi toda a sua vida até então. Caio recuou alguns passos como se as palavras de Iracema fossem um golpe físico. Por um momento, ela vislumbrou no rosto dele aquele menino que conhecera, vulnerável, confuso, assustado. Isso é impossível, ele murmurou mais para si mesmo que para ela. Tenho uma vida inteira de recordações com minha família. Recordações que começam a partir dos seus 20 anos, Iracema insistiu gentilmente. Não é verdade? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Pela janela aberta, podiam-se ouvir os sons distantes da feira. Música, vozes, vida pulsando nas ruas históricas de Salvador. Dentro daquelas paredes, entretanto, o tempo parecia suspenso entre dois mundos. O que Caio conhecia e o que Iracema afirmava ser verdadeiro. Como posso acreditar em você? Ele finalmente perguntou, recuperando parte de sua compostura. Qualquer pessoa poderia ter pesquisado sobre mim, sobre minha cicatriz. Sou uma figura pública. Pergunte-me qualquer coisa sobre você, sobre nós. Os olhos de Caio endureceram. Não existe nós. Existiu. Iracema respondeu, a voz embargada pela emoção. E você sabe disso. Há algo em você que reconhece minha voz, meu rosto. Posso ver nos seus olhos. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Rodrigo, o segurança, colocou a cabeça para dentro. Senhor Mendonça, sua noiva está ao telefone. Parece urgente. Caio olhou para o relógio de pulso e franziu o senho. Diga a Amanda que retorno em breve. Quando voltaram a ficar sozinhos, o empresário parecia ter recuperado completamente sua postura profissional. Distante, controlado. Senhorita Nascimento, aprecio sua convicção, mas tenho compromissos inadiáveis em São Paulo. Se realmente acredita no que está dizendo, sugiro que prepare algum tipo de prova concreta. Meu advogado poderá analisá-la. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e estendeu para Iracema. Este é meu contato profissional. Meu assessor fará uma triagem inicial. Iracema não pegou o cartão. Não preciso falar com seu assessor ou seu advogado. Preciso falar com você, Caio Tavares. Com o menino que escreveu nossos nomes naquela jaqueira à beira da praia de Itapuã. Com o rapaz que me prometeu que voltaria do mar. Um lampejo cruzou o olhar de Caio. Algo primitivo, instintivo. Ele levou a mão à têmpora, como se sentisse uma súbita dor de cabeça. Jaqueira, murmurou quase inaudível. Iracema deu um passo à frente, esperançosa. Sim, a grande jaqueira perto do quiosque do seu Manuel. Você entalhava nossos nomes todos os anos no dia 15 de novembro. Por quê? Porque essa data era o aniversário do nosso primeiro beijo. Você tinha 15 anos, eu 14. Estávamos voltando da escola, chovia, e nos abrigamos debaixo daquela árvore. Caio fechou os olhos por um instante. Quando os reabriu, pareciam mais escuros, como se uma tempestade se formasse dentro deles. Tenho sonhado com chuva, ele disse, a voz baixa. Há anos, sempre o mesmo sonho. Estou debaixo de uma árvore grande, a chuva cai ao redor, mas não me molha. E sinto paz, como nunca senti acordado. As lágrimas que Iracema continha finalmente rolaram por seu rosto. Não é um sonho, Caio. É uma memória. Ele balançou a cabeça como se tentasse clarear os pensamentos. Isso é loucura. Preciso voltar para São Paulo. Tenho uma empresa para administrar, um noivado para planejar. E se eu puder provar? E se eu te levar até essa jaqueira, te mostrar nossos nomes entalhados? Algo no tom dela, na convicção absoluta que emanava de cada palavra, fez Caio hesitar. Tenho uma agenda cheia. Impossível. 1 hora. É tudo. Quer peço. 1 hora do seu tempo para ver a jaqueira. Se eu estiver errada, nunca mais te procuro. Caio consultou o relógio novamente, um gesto automático que traía seu nervosismo. Impossível hoje. Tenho um avião para pegar em 3 horas. Amanhã, então. Você pode adiar sua viagem por um dia. E por que eu faria isso? Por quê? Arriscaria minha reputação, meu trabalho,
por uma história absurda. Iracema o encarou, seus olhos castanhos nunca deixando os dele. Porque você não dorme bem há 12 anos. Porque sente que algo fundamental está faltando, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Porque aquele sonho com a chuva é o único momento em que você se sente verdadeiramente em paz. As palavras atingiram Caio como flechas certeiras. Por um longo momento, ele apenas a encarou como se visse um fantasma. Então lentamente assentiu. 1 hora, amanhã às 10 da manhã. Mande o endereço exato para o e-mail deste cartão. Meu motorista nos levará. Iracema finalmente aceitou o cartão, seus dedos roçando levemente os dele na troca. O breve contato pareceu enviar uma corrente elétrica pelo corpo de Caio, que recuou instintivamente. Até amanhã, então, ela disse, guardando o cartão na bolsa simples. Até amanhã, Iracema. Quando ela já estava na porta, Caio a chamou. Espere, como era o nome da minha mãe mesmo? Da minha verdadeira mãe, segundo você. Cleide Tavares. Ela fazia a melhor tapioca de coco da feira do Jardim das Mangabeiras. Dizia que o segredo era o ponto da goma e o amor no preparo. Caio assentiu lentamente, como se registrasse cada detalhe. Obrigado, pode ir agora. Quando a porta se fechou atrás de Iracema, Caio desabou na cadeira mais próxima. Sua cabeça latejava. Fragmentos de imagens desconexas passavam por sua mente. O som de ondas quebrando na praia, risadas de crianças, o cheiro doce de tapioca quente, uma tempestade no mar. Seu celular tocou, trazendo-o de volta à realidade. O nome Amanda piscava na tela. Oi, amor, atendeu tentando soar normal. Caio, onde você está? Papai está furioso com seu atraso para a reunião por videoconferência. Os investidores japoneses estão esperando há 20 minutos. Desculpe, tive um contratempo na performance. Estou a caminho do hotel para fazer a chamada. Você parece estranho. Está tudo bem? Sim, apenas cansado. Amanda, vou precisar ficar mais um dia em Salvador. O quê? Mas nossa festa de noivado é depois de amanhã. Há 1000 detalhes para resolver, Caio. Eu sei. Prometo que estarei em São Paulo amanhã à tarde. É apenas um assunto inesperado que preciso resolver. Que assunto poderia ser mais importante que nosso noivado? Que seus negócios? Caio fechou os olhos, vendo novamente o rosto de Iracema, sentindo o peso de suas palavras. Vou explicar tudo quando voltar, prometo. Depois de encerrar a chamada, Caio ficou imóvel, contemplando o vazio. Em sua mente, uma pequena rachadura havia se formado na parede, sólida de sua realidade. E através dessa fenda, memórias submersas começavam a vazar como água sob pressão. No caminho de volta ao seu hotel de luxo, no centro histórico, não conseguia parar de pensar na mulher de olhos tristes e determinados, que afirmava conhecer seu passado. Algo nela despertava sensações que não conseguia nomear, nostalgia por algo que não lembrava ter vivido, dor por uma perda que não sabia ter sofrido. No quarto do hotel, ignorando as dezenas de mensagens e e-mails em seu celular, Caio abriu o laptop e digitou no buscador: Jardim das Mangabeiras, Salvador. Imagens de um bairro simples na periferia da cidade apareceram. Ruas estreitas, casas modestas, uma pequena praça, uma feira local. Nada daquilo parecia familiar. E, no entanto, algo em seu peito se contraiu ao ver aquelas imagens, como se um fio invisível o puxasse em direção àquele lugar. Em seguida buscou Acidente Praia de Itapuã 2013. Entre os resultados, um chamou sua atenção. Jovem desaparece durante tempestade em Itapuã. A matéria era curta, de um jornal local. Caio Tavares, 20 anos, morador do Jardim das Mangabeiras, desapareceu ontem durante a forte tempestade que atingiu o litoral de Salvador. Segundo testemunhas, o jovem estava pescando quando foi surpreendido por ondas gigantes. Equipes de busca e salvamento continuam procurando, mas as esperanças diminuem a cada hora. Anexada à notícia, havia uma foto em baixa resolução. Caio aproximou o rosto da tela, sentindo o coração acelerar. Na imagem desbotada, um jovem sorria para a câmera. Cabelos mais longos, pele mais bronzeada, roupas simples,
mas inconfundivelmente ele mesmo. Meu Deus, murmurou, sentindo-se tonto. Naquele momento, seu celular tocou novamente. Era seu pai, Fernando Mendonça. Filho, soube que vai ficar mais um dia em Salvador. Aconteceu alguma coisa? A voz familiar de Fernando, normalmente um porto seguro, soou estranhamente ameaçadora aos ouvidos de Caio. Nada importante, pai. Apenas alguns detalhes do projeto social que quero resolver pessoalmente. Tem certeza? Amanda está bastante chateada. Tenho. Chegarei a tempo para a festa, não se preocupe. Após desligar, Caio voltou ao laptop buscando mais informações. Encontrou outra notícia, datada de 3 semanas após a primeira. Buscas por jovem desaparecido em Itapuã são oficialmente encerradas. Família realiza cerimônia simbólica de despedida. A foto mostrava uma mulher de meia idade, amparada por uma adolescente em lágrimas. Iracema, mais jovem, jogando flores no mar. Caio sentou-se na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. O mundo que conhecia, sua identidade cuidadosamente construída ao longo de 12 anos, começava a desmoronar diante de seus olhos. Quem ele realmente era? Caio Mendonça, o empresário bem-sucedido, noivo de Amanda Peixoto, herdeiro de um império financeiro? Ou Caio Tavares, o filho de uma vendedora de tapioca, que amava uma garota simples e desapareceu no mar durante uma tempestade? E Fernando e Regina Mendonça, as pessoas que chamava de pais, que papel teriam nessa história? Teriam realmente o encontrado após o acidente, amnésico e vulnerável, e decidido adotá-lo? Ou haveria mais nessa história do que Iracema sabia? Caio passou a noite em claro, assombrado por flashes de memórias que não sabia se eram reais ou fabricadas por sua mente agora confusa. A chuva batendo nas folhas de uma grande árvore, o rosto de uma mulher sorrindo enquanto preparava algo em uma panela, o barulho de ondas, e sempre, em cada fragmento, a presença de Iracema, seu sorriso, sua voz, seu toque. Quando o sol nasceu sobre a Baía de Todos os Santos, Caio já estava de pé, olhando pela janela do hotel. A cidade aos poucos despertava, com suas cores vibrantes e seu ritmo único. Ele havia tomado uma decisão. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que acreditava possuir. O carro de luxo parecia deslocado nas ruas estreitas de Itapuã. Moradores olhavam curiosos para o veículo, enquanto Caio, sentado no banco traseiro ao lado de Iracema, observava a paisagem pela janela escurecida. Vire à direita na próxima esquina, Marcos. Iracema instruiu o motorista, que assentiu educadamente. O contraste entre eles não poderia ser maior. Caio em seu terno italiano feito sob medida. Iracema com um vestido simples de algodão estampado. Ele com um relógio que custava mais que um carro popular. Ela com pulseiras artesanais nos pulsos. 2 mundos que pareciam incompatíveis e, no entanto, segundo ela, haviam sido um só no passado. Como conseguiu meu e-mail? Caio quebrou o silêncio tenso que reinava desde que se encontraram na entrada do hotel. Tiago me ajudou. Tiago Ferreira, nosso amigo de infância, trabalha com tecnologia agora, tem uma pequena empresa de suporte para computadores. Ele sempre acreditou que você estava vivo, sabia? Caio franziu o senho, o nome não despertando a nenhuma memória específica. Todos acharam que eu tinha. Sim, Iracema completou, poupando-o de pronunciar a palavra. O mar estava furioso naquele dia. Você saiu para pescar de manhã cedo, como sempre fazia aos domingos. Quando a tempestade começou, seu barco foi visto à deriva. As buscas duraram semanas. E como meus pais lidaram com isso? Uma sombra cruzou o rosto de Iracema. Sua mãe nunca se recuperou completamente. Adoeceu poucos meses depois. Seu pai já havia partido anos antes. Partido? Abandonou vocês quando você tinha 12 anos. Foi para o Pará trabalhar nas minas. Nunca mais deu notícias. O carro parou diante de uma pequena praia. Não era um ponto turístico famoso. Apenas um trecho de areia branca com algumas barracas simples. Ao fundo,
Um conjunto de árvores frondosas oferecia sombra. Chegamos, anunciou Iracema. A jaqueira fica ali. Caio hesitou antes de sair do carro. Pela primeira vez desde que a encontrara, sentiu medo real, não da mulher ou de sua história, mas do que poderia descobrir sobre si mesmo. Venha, ela chamou suavemente já fora do veículo. Prometi apenas 1 hora do seu tempo, lembra? Relutante, ele a seguiu pela areia. O cheiro do mar invadiu suas narinas, provocando uma sensação estranhamente familiar de conforto e angústia simultâneos. Caminharam até uma enorme jaqueira, cujos galhos retorcidos formavam uma copa impressionante. Aqui, Iracema apontou para o tronco grosso da árvore. Veja por si mesmo. Caio aproximou-se, seus sapatos italianos afundando levemente na areia. No tronco da jaqueira, parcialmente cobertos pelo crescimento da casca ao longo dos anos, estavam entalhados diversos corações. Em cada um deles, as mesmas iniciais, C plus I. Isso não prova nada, ele murmurou, mas sua voz tremia. Poderiam ser quaisquer nomes com essas iniciais. Iracema sorriu tristemente. Olhe mais acima, no terceiro galho. Caio ergueu os olhos, seguindo a indicação. Lá, quase escondida entre folhas, havia uma inscrição maior. Caio em Iracema para sempre, 15/11/2010. Suas pernas fraquejaram. Apoiou-se no tronco da árvore para não cair. Eu mesmo entalhei isso? Perguntou com a voz embargada. Sim, foi nosso 4º aniversário juntos. Você disse que precisávamos de algo mais permanente que os pequenos corações. Algo que durasse tanto quanto nosso amor. Caio fechou os olhos. Uma dor aguda atravessou sua cabeça, como se algo estivesse forçando passagem através de barreiras mentais cuidadosamente construídas. Eu lembro, sussurrou. Lembro do som da faca na madeira, do cheiro da jaca madura caída no chão, da sua risada quando uma formiga subiu pelo seu braço. Iracema cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando em seus olhos. Você está lembrando. Caio, está voltando. Ele recuou assustado com a força daquelas imagens, com a nitidez daquelas sensações. Não, isso não pode ser real. Talvez você tenha me contado esses detalhes antes ou... Nunca mencionei formigas, Caio. Nem o cheiro da jaca no chão. Ele se afastou da árvore, caminhando em direção à orla. O mar estendia-se à sua frente, azul e imponente. De repente, outra memória o atingiu. A sensação de água salgada enchendo seus pulmões, a luta desesperada contra as ondas, a escuridão engolindo-o. Eu estava pescando, murmurou. A tempestade chegou de repente. Tentei voltar, mas as ondas... Iracema. Aproximou-se cautelosamente, como quem se aproxima de um animal ferido. O que aconteceu depois, Caio? Depois que o mar te levou? Ele balançou a cabeça, frustrado. Não sei, há uma lacuna. Vejo apenas fragmentos. Uma praia diferente. Pessoas falando ao meu redor em um idioma que não entendo completamente. Dor, muita dor na cabeça. Você pode ter sido levado pela correnteza até outra praia, talvez em outro município. Alguém deve tê-lo encontrado e socorrido. E os Mendonça? Como entram nessa história? Iracema hesitou. Não sei ao certo, mas acho que Fernando Mendonça estava em Salvador naquela época. Lembro de ouvir sobre um empresário de São Paulo que tinha uma casa de veraneio por aqui. Talvez ele o tenha encontrado, ou alguém o levou até ele. Caio passou a mão pelos cabelos confuso. Por que não procurariam minha família verdadeira? Por que não haveria notícias de um jovem resgatado com amnésia? Isso é o que precisamos descobrir. O precisamos não passou despercebido. Caio encarou Iracema, estudando seu rosto. Havia sinceridade em seus olhos e algo mais, um amor tão profundo e duradouro que o assustava. Por que você nunca desistiu? Por que ainda se importa, depois de todo esse tempo? O vento agitou os cabelos escuros de Iracema enquanto ela sorria melancolicamente. Porque quando você ama alguém de verdade, esse sentimento não desaparece. Ele fica guardado, como essas marcas na jaqueira, resistindo ao tempo e às intempéries.
Nó se formou na garganta de Caio. Algo naquelas palavras reverberava dentro dele, despertando emoções que não sabia que possuía. Eu tenho uma vida em São Paulo. Responsabilidades, compromissos, uma noiva que me espera. Eu sei. Iracema, respondeu suavemente. Não estou pedindo que abandone tudo isso. Só queria que soubesse a verdade. E qual é a verdade? Que sou duas pessoas diferentes, que vivi duas vidas separadas. A verdade é que você é Caio, apenas Caio, com ou sem sobrenome, com ou sem fortuna. É o menino que cresceu correndo nestas praias, que sonhava em ter um barco próprio para pescar, que amava o mar mesmo temendo sua força. Ele virou-se para o oceano novamente, deixando que a brisa marinha acariciasse seu rosto. Por um momento, sentiu-se em paz, como se finalmente estivesse onde deveria estar. O que aconteceu com você, Iracema? Depois do meu desaparecimento? Ela sentou-se na areia, indiferente ao vestido simples que usava. Após um momento de hesitação, Caio sentou-se ao seu lado. Fiquei devastada, como pode imaginar. Passei meses vindo a esta praia todos os dias, esperando que você voltasse. Eventualmente precisei seguir em frente, pelo menos no sentido prático da vida. Terminei o ensino médio, consegui uma bolsa para estudar pedagogia na UFBA. Você se formou? Quase. Faltavam 2 semestres quando minha tia Zuleide adoeceu. Precisei abandonar a faculdade para cuidar dela e trabalhar. Ela me criou depois que perdi meus pais. Não podia abandoná-la. Sinto muito. Não sinta. Fiz o que precisava ser feito. Como você sempre dizia, a vida nos dá o mar que conseguimos navegar. Aquela frase provocou outra pontada em Caio. Era exatamente algo que ele diria, que de alguma forma sabia que já havia dito muitas vezes. E nunca houve mais ninguém. Iracema sorriu tristemente. Houve algumas pessoas, relacionamentos que não duraram. Acho que nunca consegui me entregar completamente. Uma parte de mim sempre ficou aqui, presa a essa jaqueira, a essas memórias, a você. A sinceridade dela o desarmava. Não havia manipulação, não havia segundas intenções. Apenas uma mulher compartilhando sua verdade, por mais dolorosa que fosse. Preciso ligar para São Paulo, Caio disse abruptamente, levantando-se. Preciso de tempo para processar tudo isso. Eu entendo. Ele caminhou alguns passos em direção ao carro. Então parou e voltou-se para ela. Você tem onde ficar na cidade? Um trabalho, família? Tenho um quarto alugado no Jardim das Mangabeiras. Trabalho em uma lanchonete durante o dia e faço artesanato para vender nas feiras nos fins de semana. Tia Zuleide partiu há 3 anos. Caio assentiu, processando a informação. A vida dela havia sido tão diferente da sua, ou da que acreditava ser sua. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? No hotel. Tenho mais perguntas. Os olhos de Iracema brilharam com esperança contida. Claro. A que horas? Às 8. Mandarei o carro buscá-la. Quando retornaram ao veículo, o motorista abriu a porta para eles com expressão neutra, treinado para não demonstrar curiosidade sobre a situação em comum. No caminho de volta, Caio permaneceu em silêncio, absorto em pensamentos. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Confusão, medo, raiva, mas também uma estranha sensação de alívio, como se finalmente entendesse por que sempre se sentira incompleto, mesmo cercado de luxo e poder. Ao chegarem ao centro da cidade, Iracema pediu para ser deixada perto do ponto de ônibus. Não seja absurda. Marcos pode levá-la até sua casa. Prefiro ir de ônibus de verdade, preciso pensar também. Caio assentiu, respeitando sua decisão. Até mais tarde, então. Até mais tarde, Caio. Observando-a afastar-se pela calçada, sentiu um impulso inexplicável de chamá-la de volta, de não deixá-la ir. Reprimiu esse sentimento, confuso com sua intensidade. De volta ao hotel, a primeira coisa que fez foi ligar para Amanda. A conversa foi tensa. Como assim você só volta amanhã, Caio? A festa é amanhã à noite. Todos os arranjos estão feitos, os convidados confirmados. Eu sei. Estarei aí a tempo, prometo. Surgiram complicações no projeto social. Que
Projeto social é tão importante a ponto de fazer você arriscar nossa festa de noivado? Papai está furioso. Diz que você não está levando nosso compromisso a sério. Caio fechou os olhos, sentindo-se sufocado pela pressão daquela vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Amanda, confia em mim. É importante. Após desligar, resistiu ao impulso de ligar para Fernando e Regina. O que diria a eles? Como abordaria o assunto sem parecer que havia perdido completamente a razão? Decidiu tomar um banho demorado, esperando que a água quente clareasse seus pensamentos. Em vez disso, mais memórias emergiram, fragmentos de uma infância simples e feliz, a sensação de liberdade ao nadar nas águas mornas da Bahia, o gosto de tapioca fresca com coco ralado, o rosto bondoso de uma mulher que agora sabia ser sua verdadeira mãe. Enrolado na toalha felpuda do Hotel 5 Estrelas, Caio Mendonça, ou seria Caio Tavares, encarou seu reflexo no espelho embaçado. Quem sou eu realmente? O homem no espelho não tinha resposta, mas pela primeira vez em 12 anos, sentia que estava prestes a descobrir. O restaurante do hotel estava praticamente vazio àquela hora. Caio havia reservado uma mesa discreta no canto, com vista para a Baía de Todos os Santos. O céu de Salvador tingia-se de tons alaranjados, enquanto o sol começava seu mergulho no horizonte. Quando Iracema chegou pontualmente às 8 horas, Caio levantou-se para recebê-la. Ela havia trocado o vestido simples do dia, por uma saia longa estampada e uma blusa branca de algodão. Nos pulsos, as mesmas pulseiras artesanais. Nos olhos, a mesma determinação mesclada com vulnerabilidade. Obrigada pelo convite, ela disse, sentando-se na cadeira que ele puxou educadamente. Obrigado por vir, respondeu ele, notando como ela parecia deslocada naquele ambiente luxuoso, mas ao mesmo tempo mantinha uma dignidade natural que muitos de seus conhecidos em São Paulo, nascidos em berço de ouro, jamais possuiriam. Um garçom aproximou-se com a carta de vinhos. Caio pediu uma garrafa de um rótulo francês caro, sem consultar o preço. Iracema observou o menu com cuidado, claramente calculando os valores antes de fazer seu pedido. Escolha o que quiser, ele disse gentilmente. É por minha conta. Não estou acostumada com lugares assim, ela admitiu com um pequeno sorriso. A última vez que entrei em um hotel como este foi para entregar uma encomenda de pulseiras para uma loja de souvenirs. Você realmente faz aquelas pulseiras que estava vendendo na feira? Sim. Aprendi com minha avó. Ela era artesã também. Trabalhava principalmente com palha e fibras naturais. As pulseiras são meu toque pessoal. O garçom retornou com o vinho e anotou os pedidos. Quando ficaram sozinhos novamente, Caio foi direto ao ponto. Passei a tarde pesquisando. Encontrei mais notícias sobre o desaparecimento de Caio Tavares. Encontrei até uma foto da mãe dele, ou minha mãe, se sua história for verdadeira. E ela realmente se parece comigo. Mesmo traço do queixo, mesmo formato dos olhos. Iracema assentiu, dando-lhe espaço para continuar. Também procurei informações sobre os Mendonça. Fernando estava mesmo em Salvador naquela época. Inaugurava uma filial do Banco da Família. E isso ajudou a clarear as coisas para você? Caio tomou um gole de vinho antes de responder. Ajudou a tornar sua história plausível. Mas ainda, existem muitas lacunas. Por que eles me levariam para São Paulo sem comunicar às autoridades? Por que me dariam seu sobrenome? Criariam toda uma narrativa sobre eu ser filho deles. Talvez porque não pudessem ter filhos biológicos, Iracema sugeriu. Pelo que pesquisei sobre eles ao longo dos anos, Regina Mendonça passou por vários tratamentos de fertilidade sem sucesso. Talvez eles tenham visto em você uma oportunidade. Uma oportunidade? Me fazer acreditar que era filho deles? Isso seria cruel? Completou Iracema. Sim, seria. Mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, Caio. E se você estava com amnésia, confuso, vulnerável, talvez tenham pensado que estavam ajudando você, dando-lhe uma nova vida, uma nova chance. O garçom serviu os pratos principais. Um peixe grelhado para Caio, moqueca de camarão para Iracema.
O aroma do dendê e do coentro preencheu o ar. Entre eles. Se for verdade, Caio prosseguiu, se eu realmente for Caio Tavares, então toda a minha vida nos últimos 12 anos foi construída sobre uma mentira. Não necessariamente uma mentira, ela ponderou, provando a moqueca com apreciação. Seu sucesso nos negócios, sua educação, as amizades que fez, tudo isso é real, Caio. É parte de quem você se tornou. Ele a encarou, surpreso com sua generosidade. Não está com raiva deles, por terem me afastado da minha verdadeira família, de você? Iracema colocou o garfo no prato, pensativa. Passei por todas as fases do luto quando você desapareceu. Raiva, negação, barganha, depressão. Eventualmente cheguei a uma espécie de aceitação. Acreditava que você havia partido. Descobrir que estava vivo, mesmo sob outra identidade, foi como ganhar um presente inesperado do universo. E agora? Agora estou curiosa. Quero entender o que aconteceu. Quero conhecer o homem que você se tornou. Caio sentiu um nó na garganta. A ausência de julgamento dela o deixava desarmado. Eu sou diferente do rapaz que você conheceu. Claro que é. Eu também sou diferente da menina que você amou. 12 anos não passam em vão para ninguém. Eles comeram em silêncio por alguns momentos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Lá fora, as luzes da cidade começavam a brilhar, refletindo-se nas águas da baía. Me fale sobre Amanda, Iracema pediu de repente. Caio quase engasgou com o vinho. O quê? Sua noiva. Como vocês se conheceram? O que sente por ela? Ele colocou a taça na mesa, desconcertado pela pergunta direta. Amanda é filha de Ricardo Peixoto, um dos maiores investidores do Grupo Mendonça. Nos conhecemos em um evento de Moisés Noadria, caridade há 3 anos. Ela é formada em moda, tem uma pequena grife de roupas de alto luxo. É inteligente, ambiciosa. E você a ama? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem carregada. Por que isso importa? Porque se você realmente a ama, Caio, eu preciso respeitar isso. Não vim aqui para destruir sua vida ou roubar você de ninguém. Ele estudou o rosto dela, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrou nenhum. Eu e Amanda temos uma boa parceria. Nossos mundos se encaixam perfeitamente. Nossas famílias aprovam, faz sentido. Isso não responde minha pergunta. Iracema observou suavemente. Caio desviou o olhar, fixando-o nas luzes da cidade. Acho que nunca me perguntei isso seriamente, admitiu. Nosso relacionamento sempre pareceu o próximo passo lógico, como tudo na minha vida desde que me tornei Caio Mendonça. Cada movimento cuidadosamente planejado, cada decisão medida pelos resultados que traria. E isso te faz feliz? Ele voltou a encará-la, sentindo uma irritação súbita. Felicidade é um conceito superestimado. Tenho estabilidade, propósito, sucesso. Também tem aqueles sonhos recorrentes com chuva e árvores, e uma sensação constante de que algo está faltando. As palavras dela atingiram-no como um soco. Caio empurrou o prato para o lado, o apetite subitamente desaparecido. O que você quer de mim, Iracema? Por que está aqui realmente? Ela manteve o olhar fixo no dele, sem recuar. Quero que você tenha a chance de escolher, de decidir quem quer ser com todas as informações em mãos. Não estou pedindo que abandone sua vida em São Paulo, seus pais adotivos, sua noiva. Estou apenas oferecendo o que foi tirado de você, seu passado, suas raízes. E se eu não quiser esse passado de volta? Se preferir continuar sendo apenas Caio Mendonça? Então respeitarei sua decisão. Voltarei para a minha vida e você para a sua. Mas saberemos que essa escolha foi feita conscientemente, não imposta. A sinceridade dela o desarmava completamente. Não havia manipulação, não havia pressão, apenas uma verdade sendo oferecida com todas as suas complicações. Há algo mais que preciso te mostrar, ela disse, abrindo a bolsa simples que trazia. De dentro, retirou um pequeno saquinho de tecido. Isso pode ajudar suas memórias. Caio aceitou o saquinho com curiosidade. Ao abri-lo, encontrou um pequeno amuleto de madeira entalhada, um barquinho com suas iniciais gravadas na lateral.
Você fez isso para mim no nosso último aniversário juntos, Iracema explicou. Disse que era para eu sempre lembrar que você voltaria do mar, não importa a tempestade. As mãos de Caio tremeram ao segurar o pequeno objeto. Uma lembrança nítida surgiu em sua mente. Ele mesmo, mais jovem, concentrado enquanto entalha cuidadosamente a madeira macia, o cheiro de serragem, o prazer antecipado de ver o sorriso de Iracema. Eu lembro, sussurrou. Comprei a madeira do seu Antônio, o marceneiro da feira. Ele me ensinou a técnica básica de entalhe. Levei quase um mês para terminar, trabalhava nele sempre que você não estava por perto. Iracema sorriu, lágrimas nos olhos. Você está lembrando cada vez mais. Fragmentos apenas, como peças de um quebra-cabeça que não consigo montar completamente. Com o tempo, talvez consiga. Caio guardou o barquinho no bolso, sentindo seu peso como um âncora para um passado que começava a emergir das profundezas do esquecimento. Preciso voltar a São Paulo amanhã, disse abruptamente. A festa de noivado. Eu entendo. Mas não acho que posso simplesmente retomar minha vida como se nada tivesse acontecido. Preciso descobrir a verdade completa. Preciso confrontar os Mendonça. Iracema assentiu gravemente. Tome cuidado, Caio. Se eles realmente esconderam sua verdadeira identidade por todos esses anos, não sabemos como reagirão ao serem confrontados. O que você sugere? Vá com calma. Observe-os antes de fazer qualquer acusação direta. Procure por pistas, documentos, qualquer coisa que possa confirmar ou refutar nossa teoria. Nossa teoria, ele repetiu, notando como já começava a pensar neles como uma unidade. O jantar chegou ao fim e Caio insistiu em levar Iracema para casa em seu carro. Diferente da manhã, quando mantiveram distância um do outro no banco traseiro, agora sentavam-se mais próximos. Não se tocavam, mas a eletricidade entre eles era quase palpável. Ao chegarem ao modesto conjunto habitacional onde ela morava, Caio desceu do carro para acompanhá-la até a porta. Obrigada pela noite, ela disse, tirando um molho de chaves da bolsa. Obrigado por tudo, por nunca ter desistido. Sob a luz fraca do poste, o rosto de Iracema parecia mais jovem, como se o tempo tivesse retrocedido. Por um momento, Caio vislumbrou a menina que um dia amara, e talvez ainda amasse, de uma forma que sua mente consciente ainda não compreendia completamente. Posso te ligar quando chegar em São Paulo? Perguntou. Claro, ela sorriu. Meu número está no e-mail que enviei. Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Por um instante, Caio pensou em beijá-la. O impulso foi tão forte que o assustou. Em vez disso, estendeu a mão formalmente. Até breve, Iracema. Ela aceitou o aperto de mão, mas o transformou em algo mais íntimo, cobrindo suas mãos unidas com sua outra mão. Até breve, Caio Tavares. No caminho de volta ao hotel, Caio sentia-se dividido entre dois mundos, duas identidades, dois amores. Amanhã voltaria para São Paulo, para sua festa de noivado, para os braços de Amanda. Mas sabia que uma parte dele permaneceria em Salvador, presa a uma jaqueira antiga e aos olhos profundos de uma mulher que nunca o esquecera. Em seu quarto de hotel, preparando a mala para partir, tomou uma decisão. Independentemente do que descobrisse em São Paulo, independentemente do desfecho dessa história improvável, uma coisa era certa: nunca mais seria o mesmo Caio Mendonça que chegara a Salvador 2 dias atrás. Aquela performance na Jaula Dourada, que deveria ser apenas mais um evento de marketing para o projeto social do Grupo Mendonça, havia se transformado em algo muito mais significativo. A jaula que simbolizava as prisões invisíveis da sociedade moderna havia se tornado, ironicamente, a chave para sua própria libertação. Caio adormeceu com o pequeno barco de madeira entre os dedos, sonhando não com chuva desta vez, mas com o mar aberto, infinito em suas possibilidades. A mansão dos Mendonça no Jardim Europa, zona nobre de São Paulo, resplandecia com luzes e decorações sofisticadas. A festa de noivado de Caio e Amanda estava em pleno andamento. Champanhe francês servido em taças de cristal, música suave de uma orquestra ao vivo,
a elite paulistana circulando pelos salões impecavelmente decorados. Em meio a tudo isso, Caio sorria mecanicamente, brindava quando necessário, respondia a felicitações com frases ensaiadas. Seu corpo estava presente, mas sua mente vagava constantemente pelas ruas de Salvador, pelo cheiro do mar, pelo rosto de Iracema. "Querido, você está bem?" Amanda sussurrou, entrelaçando seu braço ao dele. Elegante em seu vestido de alta costura, cabelos loiros perfeitamente arrumados, ela era a imagem da noiva perfeita. "Estou ótimo", respondeu automaticamente. "Apenas um pouco cansado da viagem. Papai quer conversar com você sobre o novo projeto de expansão. Ele está no escritório com Fernando." Caio assentiu, aliviado pela oportunidade de escapar do salão cheio. "Vou até lá, volto logo." No caminho para o escritório, passou por uma das muitas fotografias emolduradas que decoravam a mansão. Ele, aos 21 anos, na formatura da faculdade, entre Fernando e Regina Mendonça. Todos sorrindo, a família perfeita. A mentira perfeita. Ao entrar no escritório, encontrou Fernando e Ricardo Peixoto em meio a uma discussão animada sobre investimentos. Seu pai, aos 65 anos, mantinha a postura elegante e o olhar astuto que fizeram dele um dos banqueiros mais respeitados do Brasil. Ricardo, alguns anos mais jovem, tinha a prepotência típica de quem nasceu em berço de ouro. "Ah, o noivo finalmente nos dá a honra de sua presença", Ricardo exclamou, erguendo um copo de uísque em saudação irônica. "Já estava comentando com seu pai que você anda meio distante ultimamente. Problemas no paraíso?" "Apenas trabalho", Caio respondeu educadamente. "O projeto social em Salvador exigiu mais atenção do que eu esperava." Fernando estudou o rosto do filho adotivo com atenção. "Parece mais que isso. Você está diferente desde que voltou da Bahia. É impressão sua." Ricardo deu uma risada curta. "Bem, espero que esteja com a cabeça no lugar para assumir a presidência do banco no próximo ano. Fernando não está ficando mais jovem e meu investimento precisa continuar dando retorno." "Não se preocupe com isso", Caio garantiu, sentindo uma irritação crescente com a arrogância do futuro sogro. "Por falar em retorno", Fernando interveio, "precisamos conversar sobre aquele seu projeto social. Entendo o valor do marketing, mas os números que você apresentou na última reunião são absurdos. Um centro comunitário daquele porte no centro de Salvador? O retorno não justifica o investimento." "Não é sobre retorno financeiro", Caio argumentou. "É sobre impacto social, sobre mudar vidas." Ricardo e Fernando trocaram olhares. "Desde quando você virou filantropo?" Ricardo perguntou com desdém. "Daqui a pouco vai querer doar metade dos lucros para a caridade, como aqueles bilionários americanos malucos." "Talvez não seja uma ideia tão ruim", Caio rebateu. Fernando colocou o copo na mesa com um pouco mais de força que o necessário. "Caio, você está para se casar, assumir a presidência do banco. Precisa deixar esse idealismo juvenil de lado e focar no que realmente importa." "E o que realmente importa, pai?" A palavra saiu carregada de uma ironia que não passou despercebida. Um silêncio tenso se instalou na sala. Fernando franziu o senho, estudando o filho com crescente preocupação. "Aconteceu algo em Salvador que devemos saber?" Caio hesitou. Não estava pronto para o confronto, não ainda. Precisava de mais tempo, mais provas. "Nada importante. Apenas conheci algumas pessoas que me fizeram questionar certas prioridades." "Que pessoas?" Fernando insistiu, um tom de alarme em sua voz. "Ninguém que você conheça." Antes que Fernando pudesse pressionar mais, a porta do escritório se abriu. Regina Mendonça entrou, elegante em seu vestido azul marinho. "Estão todos procurando vocês", disse com um sorriso tenso. "Os convidados estão esperando para o brinde oficial." Caio aproveitou a interrupção para escapar do interrogatório. "Vamos lá, então. Não podemos deixar os convidados esperando." De volta ao salão principal, Caio executou seu papel com perfeição. Sorriu para as câmeras, fez um discurso emocionado sobre o futuro com Amanda, ergueu sua taça no brinde proposto por Fernando. Ninguém ali poderia suspeitar da tempestade que se formava dentro dele, exceto talvez Regina Mendonça. Durante toda a noite, Caio sentiu o olhar dela sobre si,
Não o olhar orgulhoso de uma mãe, mas o olhar apreensivo de alguém que teme perder algo precioso. Quando finalmente o último convidado se retirou, já passava das 3 da manhã. Amanda, levemente embriagada e exausta, foi conduzida por sua mãe até o quarto de hóspedes que ocuparia até o casamento. "Boa noite, meu amor", ela murmurou, beijando-o languidamente. "Mal posso esperar para sermos oficialmente marido e mulher." Caio retribuiu o beijo automaticamente, sentindo-se como um impostor. "Boa noite, Amanda. Descanse." Sozinho no corredor, dirigiu-se ao seu antigo quarto na mansão. Desde que se mudara para seu próprio apartamento há 2 anos, raramente dormia ali, mas hoje fazia sentido ficar. Precisava de acesso à casa, aos documentos, às memórias que os Mendonça guardavam. Ao passar pelo escritório, notou que a luz ainda estava acesa. A porta entreaberta revelou Fernando e Regina em uma conversa tensa. "Ele sabe", Regina dizia a voz trêmula. "Posso sentir. Algo aconteceu em Salvador." "Impossível", Fernando respondeu, mas sem muita convicção. "Tomamos todas as precauções, os documentos, a história, tudo foi perfeitamente construído." "E se alguém o reconheceu? E se..." Depois de 12 anos, com a aparência completamente diferente? "Não, Regina, está sendo paranoica." Caio afastou-se silenciosamente da porta, o coração acelerado. Aquela breve conversa confirmava suas suspeitas. Não estava louco. Os Mendonça realmente haviam construído uma farsa elaborada ao seu redor. Em seu quarto, não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, pensando em Iracema, nos fragmentos de memória que continuavam a emergir, no pequeno barco de madeira que agora guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Precisava encontrar provas concretas antes de confrontar os Mendonça. Levantou-se cedo, quando sabia que todos ainda estariam dormindo após a festa. Dirigiu-se silenciosamente ao escritório de Fernando, onde o cofre da família ficava escondido, atrás de um quadro. Uma informação que obtivera anos atrás, quando Fernando, em um raro momento de descuido, abrira o cofre em sua presença. A combinação ele não conhecia, mas sabia que deveria ser algo significativo para Fernando. Tentou várias possibilidades, aniversários, datas importantes para a família. Nada funcionou. Finalmente, em desespero, tentou a data em que supostamente fora adotado pelos Mendonça, 17 de junho de 2013, 3 semanas após seu desaparecimento, no mar. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontrou documentos bancários, joias de família e uma pasta marrom com seu nome. Ao abri-la, sentiu o sangue gelar nas veias. O primeiro documento era um atestado médico de um hospital particular em Salvador, datado de 3 de junho de 2013. Paciente masculino, aproximadamente 20 anos, encontrado inconsciente na praia de Jaguaribe. Traumatismo craniano severo, possível afogamento, amnésia retrógrada, sem documentos ou identificação. O segundo documento era ainda mais perturbador. Um acordo assinado entre Fernando Mendonça e o diretor do hospital, com uma quantia exorbitante mencionada como doação para a instituição. O terceiro documento era um relatório de um investigador particular, detalhando a vida de Caio Tavares antes do acidente, sua família, seus amigos, seu relacionamento com Iracema Nascimento. Junto ao relatório, várias fotografias. Caio mais jovem com roupas simples, braços em volta de Iracema. Caio com uma mulher mais velha que só poderia ser sua verdadeira mãe. Caio em um pequeno barco de pesca. As mãos de Caio tremiam enquanto folheava aqueles documentos que comprovavam a fraude monumental que fora sua vida nos últimos 12 anos. Tudo estava ali. O plano cuidadosamente elaborado para transformar um jovem pescador amnésico no herdeiro do Império Mendonça. Tão absorto estava em sua descoberta que não percebeu a presença de outra pessoa no escritório até que uma voz feminina falou: "Então você descobriu." Regina Mendonça estava parada na porta, ainda usando um hobby de seda sobre a camisola. Seu rosto, normalmente impassível graças a anos de botox e procedimentos estéticos, mostrava uma emoção crua que Caio nunca vira antes. "Como puderam?" Foi tudo o que conseguiu dizer.
erguendo os documentos em sua mão. Regina entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Você não entende. Não entenderia. Tente me explicar, porque, do meu ponto de vista, vocês sequestraram um jovem amnésico, apagaram sua identidade e o transformaram em um fantoche para seus planos. Regina sentou-se lentamente em uma poltrona, parecendo subitamente muito velha e frágil. No início não foi assim. Encontramos você naquela praia, ou melhor, Fernando encontrou. Estava em Salvador para a inauguração da filial do banco. Gostava de caminhar na praia ao amanhecer. Viu um corpo sendo trazido pelas ondas, quase sem vida. Caio escutava imóvel, os documentos ainda em suas mãos. Fernando te salvou, chamou ajuda, te levou ao hospital. Você não tinha documentos, não sabia quem era. Os médicos disseram que sua amnésia poderia ser permanente. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. E vocês decidiram me adotar por pura bondade? O sarcasmo em sua voz era cortante. Os olhos de Regina encheram-se de lágrimas. Eu não podia ter filhos. Tentamos durante anos. Tratamentos, fertilizações, adoções que nunca se concretizavam porque éramos velhos demais, segundo as agências. Fernando viu algo em você. Talvez o filho que nunca tivemos. Começou a visitá-lo no hospital. Já se importar. Isso não justifica o que fizeram. Não justifica, ela admitiu surpreendentemente. Mas quando você começou a melhorar, quando os médicos disseram que precisavam notificar as autoridades sobre um jovem sem identificação, Fernando entrou em pânico. Ofereceu dinheiro para manter tudo em sigilo. Foi um erro, eu sei. Mas então você começou a nos chamar de senhor e senhora, começou a confiar em nós, a depender de nós. E vocês decidiram que eu seria seu filho. Sim, ela sussurrou. Criamos documentos, inventamos uma história sobre você ter sofrido um acidente na adolescência que explicaria qualquer lapso de memória. Trouxemos você para São Paulo, longe de qualquer pessoa que pudesse reconhecê-lo. E minha verdadeira família, minha mãe que adoeceu de tristeza, Iracema que nunca superou meu desaparecimento, vocês jamais pensaram neles? Regina baixou os olhos. Fernando contratou um investigador. Quando soubemos que havia pessoas procurando por você, já era tarde demais. Você já estava se adaptando à nova vida, já estava na faculdade, já nos chamava de mãe e pai. Como poderíamos desfazer tudo isso? Contando a verdade, Caio respondeu simplesmente, a qualquer momento nos últimos 12 anos, vocês poderiam ter contado a verdade. E te perder. Você é nosso filho, Caio. O filho que sempre quisemos. Eu nunca fui seu filho. Fui seu projeto, sua aquisição, sua mentira conveniente. A dureza das palavras fez Regina encolher-se. Isso não é justo. Nós te amamos, Caio. Do nosso jeito torto e imperfeito, talvez até doentio, mas te amamos. Caio guardou os documentos na pasta, determinado. Onde está Fernando? No quarto ainda. Por favor, Caio, não faça nada precipitado. Podemos conversar, podemos resolver isso como família. Não somos uma família, Regina. Nunca fomos. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se novamente. Fernando Mendonça entrou já vestido impecavelmente em um terno escuro, como se pressentisse que o dia exigiria toda a sua autoridade. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando da esposa em lágrimas para o filho adotivo com a pasta, de documentos na mão. Acabei de descobrir quem realmente sou, Caio respondeu erguendo a pasta. Ou melhor, quem vocês me impediram de ser nos últimos 12 anos. Fernando empalideceu, mas manteve a compostura. Regina, nos dê licença, por favor. Fernando, não. Agora, Regina. Relutante, ela se levantou e saiu do escritório, lançando um último olhar suplicante para Caio. Quando ficaram sozinhos, Fernando caminhou até o bar e serviu-se de uma dose de uísque, apesar do horário matinal. Então você foi a Salvador e descobriu seu passado, disse finalmente, as costas viradas para Caio. Eu devia ter impedido essa viagem. Como? Me trancando em uma jaula de verdade em vez da jaula dourada que vocês criaram? Fernando virou-se, enfrentando o olhar acusador do filho adotivo.
Foi ela, não foi? Aquela menina, Iracema. Ela te encontrou de alguma forma. Sim, e ao contrário de vocês, ela me contou a verdade. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Fernando. O que você pretende fazer agora? Recuperar minha vida. Minha verdadeira vida. E que vida seria? Essa, Caio. A vida de um pescador em um subúrbio pobre de Salvador. Sem educação, sem recursos, sem futuro. É isso que você quer? Quero a verdade. Quero escolher meu próprio caminho, não seguir o roteiro que vocês escreveram para mim. Fernando tomou um gole de uísque, estudando o jovem à sua frente. Você é igual a mim, sabia? Mesmo não sendo meu filho biológico. Tem a mesma determinação, a mesma ambição. Vi isso em você desde o início, mesmo quando estava naquela cama de hospital, confuso e assustado. Sabia que poderia fazer grandes coisas. Então me transformou em sua marionete. Não. Te dei oportunidades que Caio Tavares jamais teria. Caio balançou a cabeça, incrédulo com a arrogância do homem. E quem te deu o direito de fazer essa escolha por mim? Fernando não respondeu, em vez disso perguntou. O que você vai fazer sobre o noivado, sobre Amanda? A menção a Amanda fez Caio hesitar. Não tinha pensado completamente nas consequências de suas descobertas. Vou contar a verdade a ela também. Ela merece saber com quem está prestes a se casar. Ricardo vai te destruir se você magoar a filha dele. Estou começando a achar que já fui destruído há muito tempo, quando perdi minha identidade. Fernando terminou seu uísque em um gole. Você sempre teve escolha, Caio. Poderia ter rejeitado nosso nome, nossa fortuna, nossa influência a qualquer momento. Mas aceitou tudo de bom grado. Tornamo-nos uma família. Uma família construída sobre mentiras. Todas as famílias têm seus segredos. Caio guardou a pasta em sua mochila, determinado. Vou voltar para Salvador hoje. Preciso falar com Iracema, preciso conhecer meu passado completamente, antes de decidir meu futuro. E depois? Não sei, mas será minha decisão desta vez. Fernando assentiu lentamente, uma expressão de derrota em seu rosto geralmente confiante. Você sempre terá um lugar aqui, Caio. Sempre será meu filho, mesmo que não queira mais esse título. Não espere que eu te perdoe facilmente. Não espero, mas espero que um dia você entenda. Quando Caio saiu do escritório, sentiu-se simultaneamente mais leve e mais pesado. A verdade, finalmente revelada, trazia consigo o peso de novas responsabilidades, novas decisões, novos caminhos a seguir. Uma coisa, porém, estava clara em sua mente. Precisava voltar a Salvador, precisava ver Iracema novamente. Pois se havia uma verdade em meio a tantas mentiras, era o que sentira na presença dela. Um sentimento de pertencimento que nem 12 anos de amnésia conseguiram apagar completamente. A conversa com Amanda foi ainda mais difícil do que Caio imaginara. Sentados na varanda do apartamento dele em Pinheiros, ele contou tudo. O encontro com Iracema, as memórias que ressurgiam, os documentos encontrados no cofre de Fernando. Então nosso noivado acabou, ela concluiu quando ele terminou. Sua voz surpreendentemente calma. Você vai abandonar tudo para voltar a ser um pescador em Salvador. Não é tão simples assim, Caio respondeu, observando como a luz da manhã brincava nos cabelos loiros dela. Não posso simplesmente apagar os últimos 12 anos, fingir que Caio Mendonça nunca existiu. Mas também não pode continuar, como se Caio Tavares não existisse. Exatamente. Amanda levantou-se caminhando até a borda da varanda. De lá tinha-se uma vista privilegiada da cidade. Arranha-céus, parques, a pulsação constante da metrópole. Um mundo completamente diferente das praias e ruas simples de Salvador. Você a ama? Perguntou sem se virar. Essa mulher, Iracema. Caio hesitou. Era uma pergunta que ele mesmo vinha evitando. Não sei. Sinto algo por ela que não consigo explicar completamente. Não é apenas atração ou curiosidade. É como se uma parte de mim a reconhecesse num nível que minha mente consciente ainda não alcança. Amanda virou-se para encará-lo, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Sabe o que é engraçado? Sempre senti que havia algo ausente entre nós,
Um tipo de conexão que nunca conseguimos estabelecer completamente, por mais que tentássemos. Amanda, não, deixe-me terminar. Nosso relacionamento sempre fez sentido no papel. Somos compatíveis, temos objetivos semelhantes, nossas famílias se dão bem. Mas sempre faltou aquela faísca, aquela certeza absoluta de que éramos feitos um para o outro. Caio assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Lamento que tenha terminado assim. Eu também, ela respondeu, enxugando as lágrimas, com dignidade. Mas acho que, no fundo, nenhum de nós seria realmente feliz se continuássemos. Você viveria dividido entre duas identidades e eu teria apenas uma parte de você. Você merece alguém que te ame por completo. Sim, mereço. Ela concordou, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. E você merece descobrir quem realmente é. Amanda retirou o anel de noivado, um solitário de diamante impressionante, e o colocou na mesa de centro. Meu pai vai ficar furioso, comentou com uma risada sem humor. Provavelmente vai tentar destruir sua carreira, arruinar os Mendonça, o pacote completo. Posso lidar com isso? Tenho certeza que sim, ela disse pegando sua bolsa. Você sempre foi mais forte do que aparentava, Caio. Talvez seja algo do pescador dentro de você. Quando Amanda partiu, Caio ficou sozinho com seus pensamentos e a sensação estranha de alívio misturado com apreensão. Uma fase de sua vida acabava de se encerrar, mas outra, ainda nebulosa e incerta, começava a se delinear no horizonte. Seu celular tocou. Era Iracema. Oi, atendeu, sentindo o coração acelerar ao ouvir a voz dela. Caio, está tudo bem? Você disse que me ligaria quando chegasse em São Paulo. Fiquei preocupada. Desculpe, as coisas ficaram complicadas por aqui. O que aconteceu? Ele relatou brevemente as descobertas no cofre de Fernando, a confirmação de sua verdadeira identidade, a conversa com Amanda. E agora? Ela perguntou quando ele terminou. Agora estou voltando para Salvador. Preciso entender completamente quem fui para decidir quem quero ser. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando você chega? Amanhã de manhã. Meu voo sai às 7. Estarei esperando no aeroporto. O tom de esperança na voz dela enviou uma onda de calor pelo corpo de Caio. Iracema, e tem mais uma coisa. Quero conhecer o Jardim das Mangabeiras. Quero ver onde cresci, onde minha mãe vivia. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Tem certeza? A casa... Não. É como você deve lembrar. Depois que sua mãe partiu, ficou abandonada por um tempo. Agora outras pessoas vivem lá. Tenho certeza, preciso ver tudo, reviver tudo que puder. Então te mostraremos. Eu e Tiago. Tiago vai estar lá? Sim. Quando contei que você tinha voltado, ele mal podia acreditar. Está ansioso para te ver? Após desligar, Caio começou a arrumar uma mala. Não sabia quanto tempo ficaria em Salvador, nem o que encontraria lá. Sabia apenas que precisava ir, que cada fibra de seu ser ansiava por reconectar-se com aquele passado que lhe fora roubado. Na manhã seguinte, ao embarcar no voo para Salvador, recebeu uma mensagem de Fernando. Respeitarei sua decisão, qualquer que seja, mas saiba que sempre terá um lugar em nossa família, se assim desejar. Transferi uma quantia para sua conta pessoal, não como suborno ou compensação, mas como um reconhecimento do que lhe é devido como nosso filho, independentemente de sangue ou papéis. Use como achar melhor. Com amor, Fernando. Caio contemplou a mensagem durante todo o voo. A raiva que sentira inicialmente dos Mendonça começava a dar lugar a sentimentos mais complexos. O que eles fizeram era imperdoável sob muitos aspectos, mas também havia sido movido por um amor distorcido, um desejo desesperado de família. Quando o avião pousou em Salvador, Caio sentiu que estava literalmente entre dois mundos, duas identidades, dois futuros possíveis. A decisão que tomaria nos próximos dias moldaria o resto de sua vida. No saguão do aeroporto, avistou Iracema imediatamente. Ela usava um vestido simples de algodão estampado, os cabelos soltos emoldurando seu rosto.
Ao seu lado, um homem de aparência amigável, usando óculos e camiseta. Tiago, presumivelmente. Caio. Iracema acenou, seu rosto iluminando-se, ao vê-lo. Ele caminhou em sua direção, sentindo-se estranhamente nervoso. Quando chegou perto, Iracema hesitou, como se não soubesse exatamente como cumprimentá-lo. Foi Tiago quem quebrou o impasse, avançando com um enorme sorriso e abraçando-o fortemente. Meu irmão, não acredito que está mesmo vivo. Todos. Para esses anos. O abraço espontâneo pegou Caio de surpresa, mas algo naquele gesto, na voz entusiasmada de Tiago, provocou outra onda de memórias. Tardes jogando futebol na praia, noites pescando sob as estrelas, risadas compartilhadas em bancos escolares. Tiago, murmurou retribuindo o abraço. Eu lembro de você. Parcialmente, pelo menos. Quando se separaram, Caio voltou-se para Iracema. Sem pensar, estendeu os braços e a abraçou também. O cheiro dela, uma mistura de maresia, flores tropicais e algo indefinivelmente familiar, envolveu-o como uma onda. Bem-vindo de volta, ela sussurrou em seu ouvido. O trio deixou o aeroporto em um carro modesto, o veículo de Tiago, que aparentemente tinha conseguido certo sucesso com sua pequena empresa de tecnologia. Para onde primeiro? Perguntou Tiago, assumindo naturalmente o papel de guia. O Jardim das Mangabeiras, Caio respondeu sem hesitação. Quero ver onde cresci. Durante o trajeto, Tiago manteve uma conversa animada, contando sobre suas vidas nos últimos 12 anos, tentando preencher as lacunas de Caio. Cara, quando você sumiu foi um baque para todos nós. Sua mãe nunca mais foi a mesma. Iracema praticamente se mudou para a casa dela por um tempo, cuidando dela. Minha mãe... Como ela era? Caio perguntou, a garganta apertada. Iracema, sentada no banco de trás ao lado dele, pegou sua mão gentilmente. Dona Cleide era a pessoa mais forte e gentil que já conheci. Trabalhava de sol a sol para te dar uma vida digna depois que seu pai partiu. Nunca a vi reclamar, mesmo nos dias mais difíceis. As tapiocas dela, Tiago acrescentou, com um sorriso nostálgico. Meu Deus, eram as melhores da feira. Tinha sempre fila na barraca dela aos domingos. Cada detalhe que compartilhavam fazia com que novas memórias emergissem na mente de Caio, fragmentos que começavam a se conectar, formando um quadro mais completo de quem ele havia sido. Quando entraram no Jardim das Mangabeiras, Caio sentiu uma emoção esmagadora. O bairro simples, com suas casas modestas e ruas estreitas, despertava um sentimento de familiaridade que a mansão dos Mendonça jamais provocara. Ali era o campinho onde jogávamos futebol, Tiago apontou. E aquela esquina, lembra? Era onde a turma se reunia depois da escola. Caio assentiu, deixando que as imagens fluíssem. Ele mais jovem, chutando uma bola improvisada com amigos descalços, compartilhando sonhos e planos sob o céu estrelado da Bahia. Caminhando de mãos dadas com Iracema por aquelas mesmas ruas. Finalmente pararam diante de uma casa pequena de paredes amareladas. Um jardim simples na frente, algumas plantas em vasos de cerâmica. Uma família diferente vivia ali agora. Crianças brincavam no quintal. Uma mulher estendia roupa no varal. Era aqui, Iracema disse suavemente. Sua casa. Caio desceu do carro, observando a construção com olhos marejados. Por um instante viu-se como um menino correndo pela porta da frente, chamando por sua mãe, o cheiro de comida caseira preenchendo o ar. Posso me aproximar? Claro, Tiago respondeu. A Dona Maria, que mora aí agora, conhecia sua mãe. Ela não vai se importar. Hesitante, Caio caminhou até o portão. A mulher que estendia roupas notou sua presença e se aproximou. Pois não, moço. Desculpe incomodar. Eu cresci nesta casa. Minha mãe era Cleide Tavares. Os olhos da mulher se arregalaram. Meu Deus. Você é o Caio? O filho da Dona Cleide que desapareceu no mar? Sim, ele admitiu, surpreendido pelo reconhecimento. Jesus do céu! É um milagre! A mulher exclamou, abrindo o portão. Entre, entre! Todo mundo aqui conhece sua história. Sua mãe era uma santa mulher.
Dentro da casa tudo estava diferente. Móveis, decoração, disposição dos cômodos. Mas a estrutura básica permanecia a mesma, e com ela mais memórias ressurgiram. Meu quarto ficava ali. Apontou para uma pequena porta. E a cozinha era o cômodo favorito da minha mãe. Ela passava horas preparando tapiocas, testando novos sabores. Isso mesmo, a mulher confirmou impressionada. O senhor lembra? Aos poucos, Caio admitiu. É como montar um quebra-cabeça com peças faltando. Após visitarem a casa, Tiago os levou para outros lugares significativos do bairro. A escola onde estudaram, a feira onde Dona Cleide vendia tapiocas, a pequena praça onde os jovens se reuniam nos fins de semana. Cada local provocava novas lembranças, algumas alegres, outras dolorosas. Caio absorvia tudo com uma intensidade quase física, como um homem sedento finalmente encontrando água. No final da tarde, chegaram à praia de Itapuã. O sol começava a se pôr, tingindo o céu e o mar com tons dourados e avermelhados. Tiago, percebendo que Caio e Iracema precisavam de um momento a sós, inventou uma desculpa para se afastar. Vou comprar água de coco para a gente. Volto logo. Sozinhos na areia, Caio e Iracema caminharam até a beira d'água. As ondas quebravam suavemente, tão diferentes da tempestade que quase tirara sua vida 12 anos antes. Foi aqui que tudo mudou, ele murmurou. Onde Caio Tavares desapareceu e Caio Mendonça começou. E agora? Quem você quer ser? Caio olhou para o horizonte, contemplando a pergunta que o atormentava, desde que descobrira a verdade. Não sei se posso escolher apenas um. O pescador de Salvador e o empresário de São Paulo são partes de mim agora. Não posso simplesmente apagar Caio Mendonça, assim como não posso negar Caio Tavares. Talvez não precise escolher, Iracema sugeriu, seus olhos refletindo o pôr do sol. Talvez possa integrar as duas identidades, criar algo novo. Caio olhou para ela, admirando como a luz dourada iluminava seu rosto. Um sentimento antigo e ao mesmo tempo novo crescia dentro dele. Algo que não era apenas memória ou nostalgia, mas uma conexão viva, pulsante. Fernando transferiu uma quantia considerável para minha conta antes de eu partir, revelou. Disse que era o que me era devido como filho deles, independentemente de sangue. E o que pretende fazer com esse dinheiro? Estava pensando. E se usássemos para criar algo aqui? Não apenas o centro comunitário que eu planejava antes, mas algo maior. Um lugar que pudesse realmente transformar vidas no Jardim das Mangabeiras e em outros bairros como ele. Os olhos de Iracema brilharam com interesse. Que tipo de lugar? Um centro educacional e cultural, com cursos profissionalizantes, apoio escolar, espaço para arte e cultura, algo que desse às pessoas daqui as oportunidades que eu tive como Caio Mendonça, mas sem precisarem abandonar suas raízes, suas identidades. Seria incrível, ela concordou sorrindo. Muitos jovens daqui têm potencial, mas faltam recursos, orientação. Poderíamos começar pequeno e expandir aos poucos. Usar meus contatos em São Paulo para conseguir parcerias, investimentos. Parece que você já está integrando suas duas identidades, Iracema observou com um sorriso suave. Caio percebeu que ela estava certa. Sem perceber, já começava a pensar como Caio Tavares Mendonça, usando os recursos e conhecimentos adquiridos em sua vida em São Paulo para beneficiar a comunidade onde nascera. Há outra coisa que preciso integrar, ele disse, virando-se, para encará-la completamente. O quê? Meus sentimentos por você. O coração de Iracema parecia visível em seus olhos, esperança misturada com receio, amor mesclado com a dor de tantos anos de separação. Caio, não precisamos correr. Você acabou de descobrir sua identidade, terminou um noivado. Eu sei, e não estou propondo que voltemos imediatamente ao que éramos antes. Seria impossível, somos pessoas diferentes agora, mas quero a chance de descobrir quem podemos ser juntos hoje. Ele estendeu a mão tocando levemente o rosto dela. Quando te vi na praça, mesmo sem reconhecer conscientemente, algo dentro de mim despertou, como se meu coração lembrasse o que minha mente havia esquecido.
Iracema fechou os olhos brevemente, inclinando o rosto contra a mão dele. Tive medo de nunca mais sentir isso, confessou. Depois de tanto tempo, de tantas desilusões. Eu também, ele admitiu. Mesmo sem saber o que estava perdendo, sempre senti que algo fundamental estava faltando na minha vida. Tiago retornou nesse momento, carregando 3 cocos. Seu sorriso sugeriu que percebera a atmosfera entre eles. Acho que estou interrompendo algo importante. Na verdade, Caio respondeu, aceitando o coco com gratidão. Estava justamente contando a Iracema sobre uma ideia para um projeto aqui, no bairro, e vou precisar da sua ajuda também. Pode contar comigo, irmão, para qualquer coisa. Os 3 sentaram-se na areia, observando o sol desaparecer completamente no horizonte, enquanto Caio detalhava sua visão para o centro comunitário. À medida que falava, sentia-se mais completo, mais integrado do que jamais estivera. Nem completamente Caio Tavares, nem inteiramente Caio Mendonça, mas uma síntese única dos dois. Ao seu lado, Iracema sorria, seus olhos refletindo, não, apenas o amor que nunca morrera, mas também a possibilidade de um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Amanhã podemos visitar alguns terrenos disponíveis no bairro, Tiago sugeriu, empolgado com o projeto. Conheço algumas pessoas na prefeitura que podem agilizar as licenças. E eu posso começar a falar com os professores da UFBA, Iracema acrescentou. Muitos estariam dispostos a dar aulas voluntárias, orientar projetos. Enquanto os 3 planejavam entusiasticamente, as estrelas começavam a pontilhar o céu de Salvador. Para Caio, era como se o universo finalmente se alinhasse, colocando-o exatamente onde deveria estar. Não preso em uma jaula dourada, não perdido no mar do esquecimento, mas livre para criar seu próprio caminho, integrando o melhor de seus 2 mundos. 1 ano depois. As luzes do Centro Cultural Cleide Tavares iluminavam a noite de Salvador. O edifício, uma impressionante estrutura que mesclava a arquitetura moderna com elementos tradicionais baianos, erguia-se no coração do jardim, das mangabeiras como um símbolo de transformação e esperança. No amplo salão principal, dezenas de pessoas circulavam entre painéis fotográficos, instalações artísticas e telas que contavam uma história extraordinária, a jornada de um homem entre 2 mundos, 2 identidades, 2 vidas. A Jaula Dourada, uma história de reencontro, era o título da exposição que marcava o primeiro aniversário do Centro Cultural. Cada obra de arte, cada fotografia, cada texto narrava um fragmento da história de Caio. Desde sua infância simples no bairro até seu desaparecimento, sua vida como Caio Mendonça e, finalmente, seu retorno às origens. No centro do salão, uma estrutura metálica dourada em formato de jaula abrigava não um homem desta vez, mas diversos objetos simbólicos, um pequeno barco de madeira entalhada, uma antiga receita de tapioca escrita à mão, uma gravata de seda cara, fotografias de 2 famílias diferentes, símbolos das 2 vidas que agora se entrelaçavam em uma única história. Caio, vestindo uma camisa de linho branco e calças simples, circulava entre os convidados, moradores do bairro, empresários de São Paulo, artistas, estudantes, representantes do poder público. Seu rosto exibia a serenidade de quem finalmente encontrara seu lugar no mundo. Está nervoso? Iracema perguntou, aproximando-se com 2 taças de espumante. Seu vestido azul turquesa contrastava lindamente com sua pele morena, e os cabelos, presos em um coque elegante, revelavam o delicado colar que Caio lhe dera no mês anterior, um pingente em forma de barquinho. Um pouco, ele admitiu, aceitando a taça. Nunca pensei que contaria minha história assim, tão abertamente. É uma história que merece ser contada. Pode ajudar muitas pessoas que se sentem divididas, perdidas entre mundos. Caio assentiu, olhando ao redor com orgulho. O Centro Cultural era mais do que um projeto social. Era a materialização física da integração de suas 2 identidades. Os recursos e conhecimentos de Caio Mendonça, combinados com o coração e as raízes de Caio Tavares. Nos últimos 12 meses,
O centro havia se tornado um farol para a comunidade. Oferecia cursos profissionalizantes, aulas de reforço escolar, oficinas de arte, espaço para empreendedores locais, biblioteca, laboratório de informática e até um pequeno teatro. Mais de 500 jovens já haviam passado por seus programas, muitos conseguindo empregos ou bolsas de estudo. Caio, a repórter da TV Bahia quer falar com você, chamou Tiago, que se tornara o coordenador de tecnologia do centro. Ela está perto do mural de fotografias. Vou lá, venha comigo? Perguntou a Iracema. Claro. De mãos dadas, atravessaram o salão. Pelo caminho, receberam sorrisos, cumprimentos, palavras de admiração. A história deles havia se tornado uma espécie de lenda moderna em Salvador. O pescador que desapareceu no mar tornou-se um milionário sem memória e finalmente retornou para transformar sua comunidade. Após a entrevista, Caio notou uma figura familiar observando um dos painéis da exposição. Fernando Mendonça, elegante como sempre em seu terno, impecável, mas parecendo mais velho, mais frágil do que Caio se lembrava. Vá falar com ele, Iracema encorajou suavemente. Faz parte do processo de cura. Caio hesitou, mas então assentiu e caminhou em direção ao homem que o criara como filho pelos últimos 12 anos. Sua relação com os Mendonça havia sido tensa após a descoberta da verdade, mas nunca completamente rompida. Ao longo dos idos e do último ano, conversas difíceis, lágrimas e pedidos de perdão haviam lentamente reconstruído uma forma diferente de conexão, não mais baseada em mentiras, mas em uma compreensão mútua de erros cometidos e lições aprendidas. Fernando cumprimentou parando ao lado dele. Caio, o homem mais velho, respondeu virando-se com um sorriso cauteloso. A exposição está magnífica e o centro é realmente impressionante o que você conseguiu criar aqui. Obrigado por vir, significa muito. Regina queria estar aqui também, mas a saúde dela, eu sei. Mande meu carinho a ela. Fernando observou o painel diante deles. Fotografias do jovem Caio Tavares ao lado de imagens do empresário Caio Mendonça, um estudo visual em contrastes e similaridades. Você conseguiu, sabia? Comentou com uma nota de admiração na voz. Consegui o quê? Integrar seus dois mundos. Quando você descobriu a verdade, temi que rejeitasse completamente sua vida como nosso filho, que tentasse apagar tudo que construímos juntos. Caio suspirou olhando para as fotografias. Pensei em fazer isso no início. A raiva e o sentimento de traição eram intensos, mas percebi que seria tão errado negar Caio Mendonça quanto foi ter negado Caio Tavares todos aqueles anos. E agora? Quem você é agora? Apenas Caio, ele respondeu com um sorriso tranquilo. Um homem com duas histórias, duas famílias, dois conjuntos de experiências. Tudo isso me moldou para o bem e para o mal. Fernando assentiu, seus olhos umedecendo levemente. Sabe que nunca deixará de ser um filho para mim e Regina, não é? Mesmo que não possamos mais reivindicar esse título oficialmente. Sei. E vocês sempre terão um lugar em minha vida, mesmo que diferente do que imaginaram inicialmente. O homem mais velho sorriu, um misto de tristeza e aceitação em seu rosto. Você está feliz aqui? Realmente feliz? Caio olhou ao redor do salão, para os jovens do bairro maravilhados com a exposição, para os professores voluntários explicando o projeto educacional, para Iracema conversando animadamente com um grupo de mulheres artesãs. Seu coração encheu-se de uma certeza tranquila. Sim, mais feliz do que jamais imaginei ser possível. É tudo o que sempre quisemos para você, mesmo em nossos métodos equivocados. Um sistema de som anunciou que o discurso de inauguração da exposição começaria em 5 minutos. Caio colocou uma mão no ombro de Fernando. Gostaria que ficasse na primeira fila. Afinal, sua contribuição foi essencial para que este centro existisse. Fernando pareceu tocado pelo gesto. Será uma honra. Quando Caio subiu ao pequeno palco, o salão já estava completamente cheio. Ao lado dele, Iracema, Tiago e outros colaboradores do projeto aguardavam para serem apresentados. Na primeira fila,
Fernando Mendonça sentava-se ao lado de Ricardo Peixoto, uma surpresa inesperada. O relacionamento com o pai de Amanda havia sido tenso após o término do noivado, com ameaças de retaliações nos negócios e tentativas de minar a reputação de Caio no mundo empresarial. Mas, com o tempo, até mesmo o orgulhoso empresário havia sido obrigado a reconhecer o mérito do projeto social em Salvador, especialmente quando começou a receber atenção nacional e prêmios de inovação social. Boa noite a todos, Caio, começou, sua voz firme captada pelo microfone. Bem-vindos à exposição A Jaula Dourada, uma história de reencontro. Alguns de vocês já conhecem minha história. Outros, talvez, estejam ouvindo-a pela primeira vez através das obras de arte e fotografias expostas aqui. Ele fez uma pausa olhando para os rostos atentos. Há pouco mais de um ano, eu vivia em São Paulo como Caio Mendonça, empresário bem-sucedido, herdeiro de um império financeiro, noivo de uma mulher da alta sociedade. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas algo sempre faltava. Uma sensação constante de vazio, de deslocamento, como se eu não pertencesse verdadeiramente àquela vida. Algumas pessoas na plateia assentiam, como se reconhecessem aquele sentimento. Então, durante uma performance artística aqui em Salvador, onde eu estava dentro de uma jaula dourada, simbolizando as prisões invisíveis da sociedade moderna, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na multidão me reconheceu, não como Caio Mendonça, mas como Caio Tavares, o jovem pescador que havia desaparecido no mar 12 anos antes. Iracema sorriu para ele, seus olhos brilhando com emoção. Essa mulher, Iracema Nascimento, que hoje está ao meu lado como parceira neste projeto e na vida, desencadeou uma jornada que me levaria a descobrir minha verdadeira identidade. Descobri que havia sofrido um acidente no mar, perdido minha memória e sido adotado por uma família abastada que me deu um novo nome, uma nova história, uma nova vida. Caio olhou brevemente para Fernando, que mantinha a compostura apesar da evidente emoção em seu rosto. Poderia ter reagido com raiva, com rejeição total dessa vida que me foi imposta. Poderia ter tentado apagar os 12 anos vividos como Caio Mendonça e simplesmente retornar a ser o pescador que fui um dia. Mas percebi que isso seria tão desonesto quanto negar minhas origens. Em vez disso, escolhi integrar minhas duas histórias, minhas duas identidades, usar os privilégios, recursos e conhecimentos adquiridos como Caio Mendonça para honrar as raízes, valores e conexões de Caio Tavares. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. O Centro Cultural Cleide Tavares, batizado em homenagem à minha mãe, é o resultado dessa integração. Um espaço onde jovens do Jardim das Mangabeiras e bairros vizinhos podem ter acesso às oportunidades que me foram dadas, sem precisarem abandonar suas identidades, suas comunidades, suas histórias. Caio fez um gesto abrangente, indicando o salão e o edifício ao redor. Em apenas um ano, mais de 500 jovens passaram por nossos programas. Temos parcerias com universidades, empresas e organizações culturais. Nossos alunos já conquistaram bolsas de estudo, empregos, reconhecimento artístico. Mas mais importante que os números são as histórias individuais de transformação que testemunhamos diariamente. Ele convidou Iracema para falar, passando-lhe o microfone. Como coordenadora pedagógica do centro, tenho o privilégio de acompanhar essas transformações de perto. Ela começou, sua voz suave, mas firme. Vejo jovens que antes não enxergavam possibilidades além das limitações impostas por sua condição socioeconômica, agora sonhando com universidades, carreiras, contribuições significativas para suas comunidades. Ela olhou para Caio com um sorriso cúmplice antes de continuar. História de Caio é extraordinária em seus detalhes, mas universal em sua essência. Todos nós, em algum momento, nos sentimos divididos entre mundos, identidades, possibilidades. Todos enfrentamos jaulas, algumas douradas, outras não, que limitam nossa visão do que podemos ser. Após o discurso de Iracema, Tiago falou sobre os projetos tecnológicos do centro, seguido por outros colaboradores
que detalharam as diversas iniciativas em andamento. Finalmente, Caio retomou o microfone para encerrar a cerimônia. Esta exposição não celebra apenas nossa história, ou o primeiro aniversário do centro. Celebra o potencial de transformação que existe em cada um de nós, a capacidade de integrar partes aparentemente contraditórias de nossas identidades, de transformar dor em propósito, desafios em oportunidades. Seu olhar encontrou o de Iracema, e por um momento foi como se estivessem sozinhos no salão. A jaula que um dia me aprisionou se tornou o símbolo da minha libertação, e espero que este centro, esta exposição, nossa história, possa ser uma chave para muitas outras libertações. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Quando a parte formal terminou, os convidados voltaram a circular pela exposição, agora com um novo entendimento das obras apresentadas. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Caio e Iracema subiram ao terraço do centro. De lá tinham uma vista privilegiada do bairro, as casas simples, as ruas estreitas e ao longe o brilho do mar sob o luar. Conseguimos, Iracema murmurou, apoiando-se no parapeito ao lado dele. Sim, conseguimos, Caio concordou, passando o braço ao redor da cintura dela. Mas é apenas o começo. O que vem depois? Ele sorriu, tirando uma pequena caixa do bolso. Isso depende da sua resposta. Os olhos de Iracema se arregalaram quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Uma delicada pedra azul turquesa, da cor do mar de Itapuã, cercada por pequenos diamantes. Iracema Nascimento, você me encontrou quando eu estava perdido, mesmo quando eu não sabia que estava. Me ajudou a recuperar meu passado e a construir um novo futuro. Seria uma honra se aceitasse construir esse futuro ao meu lado, como minha esposa. Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos dela. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Quando se beijaram, sob o céu estrelado de Salvador, Caio sentiu que o círculo finalmente se fechava. A história que começara com uma separação trágica, com uma identidade perdida nas águas do mar, agora encontrava sua resolução em um novo começo, uma nova união, uma nova identidade integrada. No salão abaixo deles, a jaula dourada da exposição brilhava sob as luzes, não mais como símbolo de aprisionamento, mas como lembrança de um caminho percorrido, de um homem que encontrara sua liberdade ao aceitar todas as partes de sua história. 6 meses depois, Caio e Iracema casaram-se na praia de Itapuã, próximos à jaqueira que guardava as marcas de seu primeiro amor. A cerimônia simples reuniu os dois mundos de Caio, amigos do Jardim das Mangabeiras, colegas empresários de São Paulo, Fernando e Regina Mendonça, jovens do Centro Cultural, até mesmo Amanda e seu novo namorado compareceram num gesto de reconciliação. O Centro Cultural continuou a crescer, expandindo seus programas para outros bairros. Inspirados pelo sucesso da iniciativa, outros empresários começaram a investir em projetos similares em diferentes regiões do país. A história de Caio, contada em livros, documentários e reportagens, tornou-se um estudo de caso sobre identidade, pertencimento e responsabilidade social. Em uma ensolarada manhã de domingo, enquanto caminhavam pela feira do Jardim das Mangabeiras, agora revitalizada e ampliada com apoio do Centro Cultural, Iracema apertou a mão de Caio, um sorriso misterioso em seus lábios. Tenho algo para te contar, disse, parando diante da barraca onde uma senhora idosa vendia tapiocas, seguindo a receita tradicional de Dona Cleide. O que é? Perguntou ele, intrigado pelo brilho especial nos olhos dela. Em 7 meses, nossa família vai aumentar. Caio ficou imóvel por um segundo, processando a informação. Então, um sorriso radiante iluminou seu rosto e ele a abraçou, erguendo-a do chão em sua alegria. Vamos ter um filho. A notícia logo se espalhou pelo bairro, celebrada com a mesma intensidade que as conquistas do Centro Cultural. Para Caio, era mais um capítulo maravilhoso em uma história que continuava a se desenrolar de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado enquanto estava preso em sua jaula dourada.
Naquela tarde, ele levou Iracema até a jaqueira de Itapuã. Lá, com o mesmo canivete que usara na juventude, entalhou um novo coração na madeira. C.I.Plu.Ni, um espaço deixado para o nome que ainda escolheriam para o filho ou filha que viria. Se for menina, gostaria de chamá-la Cleide, como minha mãe, Caio sugeriu, guardando o canivete no bolso. E se for menino? Iracema perguntou, acariciando a barriga ainda plana. Caio sorriu, olhando para o mar que um dia o separara de tudo o que amava, mas que também, de forma indireta, o trouxera de volta transformado. Fernando, respondeu suavemente, para lembrar que família não se define apenas por sangue, mas pelas escolhas que fazemos, pelos laços que construímos, pelo amor que compartilhamos, mesmo com todas as imperfeições. Iracema assentiu, compreendendo a profundidade daquela escolha. Cleide ou Fernando, concordou. Nomes que carregam histórias, que honram seu passado e celebram seu presente. De mãos dadas, caminharam pela praia, deixando que as ondas suaves molhassem seus pés. Caio Tavares Mendonça, não mais dividido entre dois mundos, mas integrado em uma única identidade rica e complexa, finalmente sentia-se completo, livre da jaula dourada que um dia o aprisionara, navegando agora em mares abertos de possibilidades. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos